Olá pessoal, estamos em mais um grupo de estudos de Go. Galera já toda aí e vamos começar a nossa brincadeira. Essa semana a gente tem duas coisas legais para mostrar para o pessoal. Uma é uma dica que a gente redescobriu, eu tinha visto ela com o Felipe há um tempão atrás e esquecido completamente. Aí hoje a gente precisou de algo parecido, fomos procurar e a Jéssica encontrou no Stacker Overflow. E, meu, foi sensacional, porque ajuda muito a cobertura de testes. Eu já tinha mostrado o GoCovery, né, no Convery, né, em outros grupos de estudos, o pessoal gostou. E por algum motivo, em alguns Linux não funciona, simplesmente não consegue ver a cobertura de teste. E aí a gente achou uma dica no Stacker Overflow que é matador. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar no meu ZSH mesmo. Pá, tem mais alguém na nossa aceitar. Mostrar aqui no ZSH. E a dica é essa daqui, tá aqui o link do Stacker Overflow, né? Vou passar para o pessoal e vai estar no link do grupo de estudos também. Mas basicamente é criar essa macro aqui que funciona no Bash e funciona em vários shells, né? Se eu estou usando o ZSH, mas provavelmente vai funcionar no que você estiver usando. E o que ele faz é abrir a página com a cobertura de testes. Então, por exemplo, né? Deixa eu dar um quit aqui. Na dica tá cover, mas eu preferi colocar Go Cover porque eu achei que ficou mais legal. E aí, por exemplo, eu vou vir aqui e vou digitar Go Cover. Opa, Go Cover. Será que eu ainda não carreguei esse? Ah, não, R. O que eu estou fazendo de errado? Você tá colocando um N antes do V, que não Ah, existe. não. Você tem que dar sorte no seu ZSH, não tem? Não, mas No seu não, eu PC? recarreguei, eu carreguei o shell completamente. Fecha e abre de novo. Geralmente isso funciona. Eu tenho certeza que eu estava numa aba nova, né? Só porque tá gravando. Go Code, será que eu. Go Cover. Ah, eu tô no exemplos. E ele abriu, só que ele abriu no navegador aqui embaixo. Então eu vou jogar aqui para cima. Olha lá, e ele abriu a cobertura de testes já em HTML. E, enfim, aqui é um drop-down que se tiver múltiplos arquivos eu posso ver a cobertura de teste de cada um dos arquivos. Enfim, uma dica bem legal. E ele já apaga, inclusive ele cria o link, abre o navegador e já apaga o arquivo temporário que ele criou, só naquele trechinho. Então, uma dica bem legal aí. Quem não está funcionando o GoConvery, porque está no Linux ou coisa assim, e quer ver a cobertura de testes, que ajuda muito a você ter uma dica visual do que falta você cobrir no seu código, tá aí a dica. Depois a gente passa o link do Stacker Overflow. E, enfim, um código bem legal. Mas não era isso que a gente ia falar essa semana. Essa semana a ideia é falar de filas, né? Uma coisa que a gente está usando bastante e a gente está reescrevendo um trecho de código para usar mais um sistema de filas, né? E enfim, o conceito é todo voltado para escalabilidade horizontal, a gente poder escalar os processos simplesmente colocando mais consumers, né? Mais pessoas lendo, mais processos lendo as filas. E a fila que a gente usa é o Beanstalk, que a gente já falou aqui, já deu essa dica no grupo de estudos. Mas como a gente está reescrevendo, a gente está criando um códigozinho pequeno que está disponível já no nosso repositório do grupo de estudos, que é esse cara aqui. Deixa eu abrir ele do começo, né? É esse cara aqui. E a ideia é criar uma abstração pequenininha, fácil de usar,
para o pessoal brincar com filas e ver o funcionamento. A gente vai demonstrar o funcionamento. Mas enfim, Não é um orquestrador da AWS? então, não, ele é um sistema de filas. Ele tem na AWS também, mas é uma fila, né? É um queue. Tem uma fila chamada Beanstalk também. Não, é uma fila chamada Beanstalk, que é um produto da AWS também. Você pode contratar o Beanstalk da AWS. O Beanstalk é bem famoso, ele já é consagrado faz tempo, o Facebook usava ou usa ele, eu não tenho certeza se eles ainda usam. O projeto parece meio parado, meio quase totalmente parado, então um dos motivos da gente estar querendo fazer uma abstração muito boa e esconder bem o Beanstalk dentro da estrutura é justamente poder trocar de fila a qualquer momento. Tipo um Celery para Python. Isso. Só que assim, a gente está escrevendo uma abstração muito voltada para as nossas necessidades. Então, enfim, tem muita nossa cara. Por enquanto, eu estou escrevendo alguns esboços, que é esse que nós estamos vendo agora, que é do grupo de estudos, né? E aí, se ficar legal, eu, o Felipe, a Jéssica, o pessoal da Nuveu vai provavelmente trazer isso para dentro de casa, ainda como software aberto, e começar e melhorar isso, né? Trazer outras ideias, outros conceitos, enfim, quando a equipe toda se junta para fazer, aí fica bem melhor, né? Mas, enfim. E não sei. Oi? Tá. Não. Não, aqui é só uma abstração para ficar fácil de usar o Beanstalk, enfim, de uma forma bem simplesinha, né? Mas eu vou explicar o que nós estamos fazendo aqui. Bom, o Beanstalk é um sistema de fila que o legal é que para você instalar é super fácil, você pode simplesmente baixar o binário ou você pode instalar com o Bril. Eu já tenho instalado aqui na minha máquina, então eu posso simplesmente chamar e pronto, ele já está no ar. E ele fica no ar assim mesmo, ele não dá mensagem nenhuma, ele é super espartano. Mas tem um cara que a gente pode usar para ver o que ele está fazendo, que é o Aurora. A Aurora, que também abriu aqui em outra janela, deixa eu puxar para cá. Com a Aurora eu vou conseguir conectar no Beanstalk e ver as filas que estão dentro dele, posso conectar com mais de um servidor, enfim. Tem tudo o nome de serviço da AWS. Pois é. Na verdade, eu acho que a AWS que pegou essas coisas e tá oferecendo, porque o Beanstalk... Não, mas o Beanstalk da AWS é um banco. O Aurora da AWS é um banco. Ah, é um banco. Ah, bom, aí não sei. Eu não sou especialista em AWS porque eu uso o sistema do Google, né? O Google Cloud. Como que chama aquele... É muito engraçado porque eu recebo uma nota fiscal todo mês de 1 centavo do Google. A nota fiscal eletrônica direitinho de 1 centavo, porque a minha máquina é a mínima possível no Google. Ela é tipo uma Raspberry Pi modelo 1, sabe? E aí deixa eu mostrar o funcionamento disso. Bom, então a gente abriu o Beanstalk, abrimos o Aurora, que também é software livre, eu vou botar o link também na descrição do vídeo. E aí vamos abrir um cara que vai ficar ouvindo a fila do Beanstalk, que é esse cara aqui que a gente chamou de reserve. Então, go run main.go. E ele conectou na fila do Beanstalk, não pus mensagem nenhuma, mas ele reclama se o Beanstalk não estiver no ar, tá? Então tá lá ele lendo a fila. E agora vamos chamar um cara que vai botar uma mensagem na fila, né? Então, cd put go run main.go. Olha lá, ele colocou uma mensagem na fila e pegou o ID dela, deu job número 1. E aqui no nosso amigo aqui, ele já
leu e a única coisa que ele faz é cuspir na tela o que tinha lá na fila, né? Vamos derrubar esse cara para a gente ver porque se não é muito rápido, a gente não consegue ver no Aurora esse job aparecendo. Então eu mandei outro job agora, só que como eu derrubei o meu leitor, esse job ficou lá no Beanstalk, né? E se eu for no Aurora, né, dá um refreshzinho aqui. Olha lá, na Test Kiwi agora tem um job parado lá esperando ser consumido. Se eu ver o que tem nele, aqui, ó, né, tem o payload teste. Se eu subir o meu serviço que fica lendo aqui os testes, né, ele vai conectar e vai consumir, olha lá, consumiu e agora já saiu. Se eu voltar aqui para o Aurora e der um refresh, olha lá, zerou, né, e não tem mais nada na Kiwi para gente para ser consumido. O Beanstalk ele é bem robusto, mas de vez em quando a gente sente que falta algumas coisas. A gente queria, por exemplo, ter uma listagem melhor dos serviços que estão na fila. Enfim, tem alguns recursozinhos que de vez em quando fazem falta, mas a gente consegue contornar facilmente. A vantagem dele é que é muito fácil você subir o Beanstalk, é muito fácil você usar ele, apesar dos pesares, né? Por exemplo, aqui a gente está usando o drive de Beanstalk, a gente trouxe para dentro de casa, a gente está mantendo o nosso, que tem sutis diferenças com o drive original. A gente só está tentando facilitar as coisas, porque o drive original tem algumas coisas bem ruins, e aí a gente quis trazer para dentro e começar a brincar com ele. Manter mesmo, porque a gente usa, né? Mas a ideia é, como eu falei, a ideia é mascarar num package, provavelmente vai se chamar Kiwi ou parecido com isso, e aí ele vai abstrair essa complexidade toda. Falando no package, deixa eu mostrar como que ele está funcionando, né? O exemplo do Listen ficou bem legal. Ficou, por enquanto, esse formato ainda vai evoluir, porque a gente ainda vai trabalhar nisso, né? Ainda tô. Na verdade, eu terminei esse exemplo 5 minutos antes de dar o horário de chamar o pessoal para o grupo de estudos. Mas o listing está bem simples. Você passa onde está o Beanstalk, qual que é o servidor, qual que é o Kiwi que você quer ficar vigiando, e também qual que é o handler que você quer passar para ele. O handler simplesmente recebe o payload, e no nosso caso o nosso handler está simplesmente printando o payload na tela, não está fazendo mais nada. Enfim, bem simples mesmo. O handler poderia ainda retornar um erro para dentro do sistema, e se ele retornar um erro para dentro do sistema, ele não tira o serviço da lista, né? Não tira do Kiwi. Vamos ver como é que isso está acontecendo dentro aqui do Kiwi, né? Tudo bem simples, pouquinho código. A gente tem um cara que fica tentando conectar, ele tenta, no caso aqui está 500 vezes, se ele não conseguir, depois de tentar 500 vezes com um delay de 1 segundo entre cada uma das vezes, ele desiste e retorna um erro. Isso também precisa melhorar, porque não está parametrizável ainda, então é ruim. Uma vez conectado, ele abre um tubeset, que foi esse tubeset que a gente passou aqui em cima, né, esse tube que a gente passou aqui em cima. E aí ele fica num looping, vigiando o Beanstalk, para a máquina não ficar exaurida. Por enquanto a gente pôs esse delay de 2 segundos, também não é uma boa estratégia, mas tudo bem, para exemplo tá tudo ok. E aí ele fica interagindo com a fila, né? E por interagir com a fila... Opa, mais alguém. Peraí. Deixa eu... Cadê? Aceitar. E por interagir com a fila, é tratamento de erro, ver se o que veio é um timeout. Se for um timeout, a gente simplesmente retorna falando, olha, o job deu timeout,
E geralmente esse erro a gente só precisa ignorar ele e fazer o looping de novo. É bastante raro acontecer, se a gente fizer esse tratamentozinho de erro aqui em cima, é bastante raro acontecer, mas a gente já teve situação de vir um ID 0, então a gente está fazendo um tratamentozinho aqui para botar essa mensagem caso venha um ID 0. Por fim, a gente simplesmente dispara o nosso handler. Se der erro, ele retorna. Se não der erro, ele entende que a task foi finalizada e aí remove o job da fila, né? E beleza, e retorna. E aí quando ele retorna é looping de novo, né? Então ele vai cair aqui embaixo. Como não retornou erro, ele vai só dar o continue. E se o erro for que deu timeout, ele vai dar o continue também. Então, por enquanto, o código está pequenininho, está bem simples. A gente provavelmente vai estudar isso e melhorar muito ainda, mas já dá uma ideia de como funciona a fila, né? Ô César, Oi. qual foi a motivação para não usar outro sistema de fila e usar o Beanstalk? Então, se eu não me engano, essa decisão foi tomada antes de eu começar a mexer com esse trecho do projeto, mas, se eu não me engano, tinha uma pessoa que trabalhava com a gente com muita experiência de servidores, muita experiência de fila, e ele já usava o Beanstalk e por isso, enfim, um dos critérios que a gente usa para adotar uma tecnologia é quem da equipe está usando isso ou já usou isso em produção, porque usar em produção é muito diferente de ter estudado. É porque parece ser um produto que tá um pouco abandonado e eu não sei como é que ele escala, né? Um pouco bastante. A gente já mandou várias mensagens para lá, estamos vendo se tem alguma resposta. Escalar para nós não é tanto um problema porque ele tem até a gente bater nos limites do Beanstalk, a gente vai demorar muito tempo ainda. Mas, tipo, como eu consigo deixar isso com alta disponibilidade? Pelo que eu vi, só dá para rodar um por vez, dá para rodar isso. Não, então, ele tem esquemas de filas se comunicando com filas, eles têm outros esquemas, mas aí eu acredito que vale a pena estudar a versão dele da AWS. Mas como eu falei, a gente está... O AWS tipo, não é bem ele, é o SQS. E aí ele já implementa tudo isso, redundância. Sim, o SQS é muito melhor. E é barato. Não dá para comparar, mas foi o que eu falei. A gente está usando o Beanstalk agora porque já tinha uma cultura, já veio, e é muito simples. E assim, sério, para nossa quantidade de jobs por enquanto, a gente tem jobs que processa bastante, mas o volume deles ainda está muito longe de ser um problema para o Beanstalk. Ainda está muito longe de ser um problema para uma máquina, né? Mas, mesmo assim, mesmo não sendo um problema agora, a gente já está mascarando ele, criando esse package, que a ideia é a gente poder mudar o sistema de fila de forma transparente para o resto do sistema, né? Para o resto do código, muito rapidamente. Então, é aquela história, a gente tem isso, está funcionando, mas nós não vamos ficar confiando nisso, ainda mais que o projeto não está ativo, não está nada. Ótimo que funciona, mas vamos fazer um negócio que mascare mais, que esconda essa complexidade e que depois seja fácil trocar de fila. O Felipe, que está aí na Cal, estudou bastante esse assunto e pode falar bastante de fila. Quer falar alguma coisa, Felipe? Ele deve estar falando no mudo, porque é o de praxe. Acho que ele não tá. Ou ele não caiu? Não, César. Ele caiu? Caiu, eu acho. Poxa, que sacanagem! Só porque quando a gente precisa que ele fala pra caramba, quando a gente precisa que ele fale, ele não tá. Então fica gravado aí o registro que a gente tem que cobrar o Felipe sobre filas. Mas enfim, a ideia toda é mascarar
é mascarar essa complexidade dentro de um package que fique bonitinho, bem escrito, porque o package do Beanstalk me dá nos nervos. Eu vou mostrar uma coisa aqui que o package do Beanstalk tem e que é assustador demais. Ele tem esse tube7 aqui, certo? Ok? Uhum. O tube7 tem uma conexão, certo? Então vamos ver essa conexão. Tá aqui. Essa conexão tem um tube7, certo? Então vamos entrar nele. Esse tube7 tem uma conexão. Vamos entrar nela. Já deu para sacar, né? Uhum. O tube7 tem uma conexão, que tem um tube7, que tem uma conexão, que tem um tube7, que tem uma conexão. E aí, se você usar o errado por algum acidente, não vai dar erro e não vai fazer o que você quer. E assim, é muito, muito, muito possível de você usar o errado, porque você é obrigado a fazer construções. Se você usar diretamente, você é obrigado a fazer construções que você precisa da conexão. Como aqui, por exemplo, eu estou dando put, e como eu ainda não fiz o mecanismo para esconder isso, eu tenho que usar a conexão diretamente. E algumas coisas você tem que usar TS ponto e aí passar o que você quer. Outra, como por exemplo o reserve, você põe tube7 ponto, reserve e aí os parâmetros. E o put, o put, o delete, o pick, você tem que passar a conexão. Mas como É o método da conexão, né? o problema é que assim, se você Design estranho, mas beleza. se você passar o reserve, porque você olhou todos e todos estão assim. E aí você fala, eu vou usar o reserve de dentro da conexão, que fica igual a todos. Não vai dar erro. E simplesmente ele vai dizer, nessa conexão não tem nada para retornar. Perdão. E aí vai dar... você vai falar assim, por que eu não consigo pegar o retorno? Uhum. E você nunca vai conseguir pegar o retorno. Aí você lê o código de tudo que você pode, e a gente descobriu esse problema lendo o código do Aurora, para você ter uma ideia. E aí foi só tirar o com, né? A gente só tirou o com do reserve e funcionou. E aí, meu Deus do céu, não, a gente tem que reescrever isso. Mas até a gente conseguir achar isso, né? Não, foi um bom tempo falando assim, lendo o código inteiro, né? Lendo o código inteiro e falando assim, que diabo eu fiz de errado? Mas enfim, que pena que o Felipe não tá na cal, porque ele também já sofreu bastante com as coisas. O filo é com RabbitMQ ou com SQS, e aí escala bem, performa bem. A gente não tem, na verdade a gente não tem problemas, mesmo com o Beanstalk assim subindo na máquina, Uhum. a fila é o menor dos nossos problemas. A gente tem outros problemas na fila, piadinha não foi intencional, para tratar antes. Mas é meio complicado. Esse processo morrer do Beanstalk, o que acontece? Perde todas as mensagens. Não. Ele é uma fila bastante robusta. As mensagens ficam guardadinhas. Na minha máquina ele está gravando no diretório padrão lá mas você pode dizer o diretório que você quer que ele faça que ele salve os dados dele, né? Uhum. E quando você sobe de novo, os itens voltam para a fila. Então, enfim, Em memória, né? Quando ele está em execuções. ele persiste num banquinho de dados dele. É assim, como sistema de fila, ele não é ruim, ele é bem completo. Se o projeto não tivesse parado, ele é bem completo, ele faz o que precisa ser feito. Existem filas melhores, com certeza, ainda mais que, enfim, né, dos últimos 3, 4 anos para cá,
andou muito, né? Então, tipo, evoluiu bastante. Mas é uma coisa legal de se mexer, uma coisa bastante divertida aí Uhum. da gente brincar e torna projetar o sistema em cima de filas, seja ela qual for, idealmente com a possibilidade de trocar de fila sempre que for necessário, torna o sistema muito escalável e o objetivo é esse, a escalabilidade horizontal. Você conseguir colocar simplesmente mais processos consumindo a fila e com isso conseguir escalar o seu sistema sem precisar fazer maluquice, né? E também poder escalar e quando passar o pico você poder derrubar algumas máquinas que não são mais necessárias. Enfim. Uh, e é isso. Tem mais alguma coisa que quer perguntar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Se aí a gente pode encerrar a parte gravada e ir para a parte de bate-papo, que é sempre mais divertida. O pessoal se solta mais. Não? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar a gravação. Os links que a gente mencionou vão estar nas notas do vídeo. E a gente se vê na semana que vem. Até mais!